Pronto. Está gravando, né? Então vamos começar. Primeiro, a aula de hoje é para finalizar a parte de função. Função, propriamente dita, a gente já viu. A aula passada, deixa eu ver até onde a gente viu. Falta fazer exercício, né? Falou que a função random, tá? Como criar a função. Tem muitos exemplos, vocês podem refazer. Ver esses exemplos que estão no livro, entendeu? Teste, verificar. Você pode fazer uma função para fazer o gráfico, sem nenhum problema. Você pode fazer uma função para fazer qualquer procedimento. Tem a função feval, que é calcular o valor da função. Isso aqui, eu nunca usei isso aqui na minha vida. Isso aqui a gente usa quando vai fazer código. Tá. Deixa eu ver, alguma novidade? É função. Vamos fazer função. Pronto. Por exemplo, vamos fazer essa questão aqui, esse exemplo aqui, ó. Média e desvio padrão, certo? Deixa eu pegar aqui o piloto. Só um minutinho. Então, vamos lá. Ó. Escreva uma função definida pelo usuário que calcula a média e o desvio padrão de uma lista de números. Use a função para calcular a média e o desvio padrão da seguinte lista de números, da grade de números, que é essa lista aqui. Então, eu vou criar uma função que calcula a média e o desvio padrão. Aí, ó, a fórmula da média é o somatório dos números dividido por n, onde n é o número de termos. Isso é a fórmula da média. E o desvio padrão é a raiz quadrada do somatório dos desvios, que é cada elemento menos a média. O desvio do elemento, o iésimo elemento menos a média ao quadrado, dividido por n menos 1. Vocês já estudaram isso, senhores? Média e desvio padrão? Vocês estão me ouvindo? Sim. Não estudamos ainda, não. Mas nunca ouvi falar de média e desvio padrão na vida, não? Não, esse aí já. Média já, mas desvio padrão não. Tipo, Mas, pra galera que vê de ensino médio, eu acho que não. mas ensino médio estuda isso também, senhores. Cai até no ENAD? Mas não é nada do ensino superior, professor. Não, cai até no Enem, desculpa, eu me atrapalhei. Ó, vamos lá, eu vou falar aqui rapidamente. Quando vocês forem pagar estatística, probabilidade, vocês vão estar isso. O que é a média? Vou pegar aqui, ó. Eu vou ter uma lista de números. Eu vou chamar esses números de X. Esses números vão ser X1, X2, Xn, certo? Aqui é um vetor, chama esse vetor aqui de V. Então, aqui é uma lista de números. Eu quero calcular a média desse número. Eu vou chamar de V barra. Ou V média. MV, pronto. MV, que é a média de V. Que seria o quê? Seria o somatório do XI, I vai de 1 até N, tudo isso dividido por N. Não é isso? Não é assim que calcula a média? Seria X1 mais X2 mais X3 mais tarará, Xn, tudo isso dividido por N. Isso aí. Não é isso? Tem a média? Vamos primeiro fazer só essa forma. Como é que eu calculo uma função que calcula essa média, isso aqui é a média aritmética? Como é que eu faço isso? Então, primeira coisa, function. Não, primeira coisa que vamos fazer qualquer função, testar sem ser função, para ver se vocês fazer um programa que faz isso sem ser função. Se o programa funciona, você consegue transformar isso numa função. Vamos colocar aqui um vetor aqui. Vai colocar clear, não? É sempre escrevo. Clear. É para clear all, tá? Apagar logo tudo. Então, pronto. Agora vamos colocar aqui um vetor V. Esse vetor V é aquele vetor que está ali. Pronto, só para vocês brincarem. O vetor que está na lista. Vou pegar aqui que eu já pego. A página, não lembro mais, né? Não. Pronto, tá pegando, tá chegando perto. Um exemplo, o primeiro exemplo. Cadê? Aqui.
pegar esses números aqui, ó, 80, 75, 81, certo? Vamos copiar. Depois eu boto o 8 ali. Ctrl C, Ctrl V. Aqui eu vou botar um 8 aqui, que começa com 80. Pronto, são esses vetores aqui. Eu quero calcular essa média, a média desses números. Aí você pensa, meu Deus do céu, como é que eu calculo essa média? Tem várias formas de fazer isso aí, senhores. Eu posso fazer a aula toda só mostrando a você formas diferentes de fazer isso aqui. Vamos fazer da maneira mais simples possível. Uma maneira, eu poderia usar um comando, eu poderia chamar MV, e usar um comando do próprio MATLAB que calcula a média, que é a função MIAN. MIAN, que eu ensinei a vocês a fazer isso aqui. MIAN V. Se eu fizer isso, automaticamente ele já calcula a média. E se eu quisesse o desvio padrão, que eu chamo de desvio padrão, ou que é a raiz quadrada da variância, é o ST, como é? Deixa eu lembrar do nome em inglês. Standard Deviation, STD, isso mesmo. Era só usar o comando STD de X. Pronto, isso aqui era o comando que você calcula médios e padrão. Essa função MIAN e STD já é do próprio Octave. Ele já calcula automaticamente. Ó. Vou mostrar a vocês. Ó. Executar, seleção. Janela de comandos. Ah, aqui. Eu botei X. Por que eu chamei X? Não é X, não. É V. A cabeça minha, V. Pronto. Aqui, ó. A média, 76 e o desvio padrão, 13. Deixa eu ver, porque às vezes o desvio padrão tem dois desvios padrão. Depois eu ensino isso a vocês. Tem um desvio padrão. Depois eu falo desvio padrão. Vamos fazer aqui uma função para calcular a média. Só a média. Então, eu vou apagar isso aqui. Isso aqui é só para mostrar a vocês que existe uma função pronta. Mas eu quero criar uma função. Então, teoricamente, para calcular essa média, eu teria que somar cada um desses elementos. Eu poderia fazer um laço. Vou fazer de duas formas diferentes. Eu vou fazer de maneira mais simples. Eu vou fazer assim, ó, média V1 é quem? Primeiro, quem é o tamanho do vetor? Vocês sabem como é que eu calculo o tamanho do vetor? Não. Eu vou chamar de N. Tamanho. Tamanho, o comando é o comando length, ou length, em aportuguesada, é o tamanho. Length, length, né? Eu gosto de ler exatamente o que eu estou lendo, porque eu lembro como é que se escreve. Então, isso aqui eu já ensinei a vocês nas primeiras aulas. Isso aqui, isso aqui ele diz o tamanho do vetor. É a mesma coisa de contar, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, o comprimento de V é 11. Certo? E quem vai ser a média? A média é o somatório desses elementos. Lembra que eu ensinei a vocês com o comando sum? Vocês usaram logo no início o comando sum, que é a soma dos elementos. Eu falei aqui, ó, sum de V. Se você usar sum de V, ele vai somar 80 mais 75 mais 91. Tá claro? Aí eu vou pegar essa soma e dividir por quanto? Dividir pelo tamanho, não é isso? Bom, se eu fizer isso, senhores, eu vou ter a minha média. A minha média é a soma desses elementos dividido por ele. Eu vou até mostrar a vocês que vai dar a mesma coisa. Tá, ó, MV2 é o Mian de V. Só para mostrar a vocês que vai dar a mesma coisa. MV1 e MV2 tem que dar a mesma coisa. É dúvida, pergunta. Viu? Executar a seleção. Pá. Vamos ver aqui, janela de comandos. Deu a mesma coisa, não deu não? Sim. Perfeito. Então, isso aqui é uma forma de se fazer. Tem outra forma de se fazer, senhores, sem usar soma de V? Porque se eu estivesse usando uma linguagem de baixo nível, eu não ia ter esse comando sum. Eu ia ter que somar esses elementos. Como é que eu faria isso? Como é que você criaria um código que somaria esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, até 81? Rapaz, não lembro nem a pau. Pois é. A gente teria que fazer um laço de repetição. Eu vou tentar fazer no braço para vocês entenderem a ideia, aí depois completar. Seria assim. Ver se vocês entendem. Eu vou pegar um vetor V como sendo um vetor aqui, ó, 80, 70 e 15. Pronto. 3 elementos. Eu vou calcular a soma. A soma eu vou já dizer que é zero. Certo? Deixa eu só falar aqui o negócio.
Tava dando carão aqui na menina que ela tava falando aqui. Deixa a bichinha, rapaz. Não, a bichinha tá atrapalhando minha aula. Ela que vai lá. Tanto a casa tem uns 10 quartos, ela fica perto onde eu tô dando aula. Então, vamos lá. Soma igual a zero. Então, eu defini a soma igual a zero. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira soma, eu vou chamar assim, ó. Soma de 1. Soma é igual a soma. Deixa eu ver. Mais V de 1. Aí eu vou fazer isso aqui. O que que ele faz? Essa primeira iteração, S igual a S mais V de 1. Que conta vai dar? Eu sei que S é igual a zero, certo? Então, o novo S vai ser o S anterior, que é o zero, mais o V de 1, que é 80. Tá claro, senhores? Tá. Aí aqui eu vou ter que o S vai ser quem? O S vai dar exatamente 80, que é a primeira iteração para a primeira iteração. S atualiza para 80. Agora vamos para a segunda iteração, de novo. Aí vai ficar assim, ó. S igual a S mais V de 2. Então, o S é 80. Aí fica, o novo S vai ser 80 mais o V de 2. Quem é o V de 2? 70. Então, vai ficar 80 mais 70. 80 mais 70, 150. Então, eu vou ter que S igual a 150. Que é exatamente 80 mais 70. Só para mostrar a vocês que conta fica. Agora, vamos para a terceira iteração. Por que terceira? São 3 números. Terceira iteração. S igual a S mais V de 3. O S atualizado é 150, vai ficar o S, o novo S vai ser o S anterior, que é 150, mais o V de 3. O V de 3 é 15, então vai ficar assim, ó. S vai ser exatamente os 150 de antes, mais o último termo, que é 15. Que no caso é 165. Então, eu vou ter que a soma é igual a 165. Então, o que eu fiz aqui foi somar esses elementos todos do vetor. E eu comecei a contabilizar, defini o S igual a zero e comecei a fazer um laço de repetição. Para I igual a 1, somei S igual a S mais V de 1. I igual a 2, S igual a S mais V de 2. I igual a 3, S igual a S mais V de 3. Entenderam essa lógica por enquanto? Tá... Isso é uma coisa que a gente vai mandar... Como é que a gente faz isso numa estrutura de repetição? Eu colocaria assim, ó. S... Professor, agora pegando um vetor grande fica difícil, né? Não, calma, bicho. Eu só estou mostrando a lógica aqui. Eu vou mostrar, né? A gente que vai fazer isso, não. É o computador é burro. Você tem que dizer o que ele tem que fazer caso a passo. Aí ele entende que se você disser, você generalizar isso aqui, ele vai entender. Você manda ele fazer isso várias vezes, quantas vezes quiser, ele faz rapidamente. Então, S é igual a zero. Aí fica assim, ó, for I vai de 1 até um número, do tamanho do vetor, nesse caso até 3, né? Pode ser até 30, até o tamanho do vetor. Aí fica assim, ó, S igual a S mais V de I. Mas quem é o V? O vetor V é dado aqui, ó. V é o vetor aqui, sei lá, 105, eu já esqueci quem é V. Deixa eu pegar aqui em cima, que eu inventei. 80, 70, 15. 80, 70 e 15. Eu vou mostrar no código para ver mostrar a vocês como funciona. Então, for vai de, ou seja, para I igual vai de 1 até 3, S é igual a S mais V de I. Pronto, só isso ele já entende, ele guarda o S. End. É assim que ele faz. Se você tivesse no Python, você ia começar por zero. Porque o pessoal do Python, diferente da gente, quando a gente estuda vetor, matriz, o primeiro elemento a gente começa a contar por quanto? Não é 1 não, a gente começa a contar com 1 aqui, não é 1, 2, 3? Em algumas linguagens, a gente começa a contar com 0. 0, 1, 2, sabe? Fica uma lambança na cabeça. Eu acho muito mais prático começar do 1. Mas, se um dia vocês mudarem de linguagem, a gente começaria por 0. De 0 até 2, certo? Mas tudo bem, isso é besteira. Com esse código aqui, a gente consegue calcular a soma desses elementos. Eu vou mostrar a vocês como ficaria. Ó. Só para mostrar a vocês esse código funcionando. Para esse aqui, eu falei assim, ó, defini um S igual a 0, né? Aí agora eu vou botar um laço de repetição. For I, eu boto I, mas pode ser qualquer letra. I vai de 1 até... Até quanto? Até o tamanho do vetor, né? Que é tan. Eu defino o tamanho do vetor, que eu calculo aqui. Até tan. Eu defini o tan aqui. Senão você botava
length de V. Então, vai de 1 até o tamanho, que no caso é 11, né? Aí você bota aqui, S igual a S mais V de I. Entende? Pronto. Professor, esse 1 sempre vai ler o primeiro número do vetor, né? É o primeiro. Para a gente começa por 1. 1, 2, 3. Em algumas outras linguagens começa com 0, mas a gente começa por 1. Certo? É muito mais natural, porque a gente é matemático, começar contando de 1. Certo? Pronto. Eu vou rodar isso aqui, eu atualizo o S. O S vai ser a nossa soma. Eu vou botar até o S aqui para vocês. Agora eu posso calcular a média. Quem é a média? Eu vou chamar de MV3. Ó. MV3 vai ser quem? Vai ser o S, né? Que eu acabei de calcular, soma, dividido por quem? Pelo tamanho. O T maiúsculo, T minúsculo, né? Pronto. Aí eu vou ter 3 médias. Eu tenho média V1, que é o somatório de V sobre tamanho. MV2, que é usando a função pronta. E o MV3 é usando esse código aqui, que é o código mais comum que se usa. Eu vou rodar os 3. Deixa eu ver se tem alguma coisa errada. Beleza. Tem que dar a mesma coisa, senhores. Vou executar. Janela de comandos, tá aí, ó. MV1 76, MV2 76 e MV3 76. Certo? Todos os 3 funcionam do mesmo jeito. Agora, se eu quisesse criar uma... Agora eu quero criar uma função. Uma função que receba quem? Receba o vetor e pronto. Só precisa dar como entrada o vetor. E a saída é a média. Aí você pode escolher qualquer um desses daqui. Ou você faz usando essa estrutura aqui, ou você faz usando essa estrutura aqui. É a mesma coisa, senhores. Você escolhe. Ou um ou outro. Aí eu vou criar uma função para mostrar a vocês como seria. Ó. Eu vou criar aqui, ó, function. Olha aqui o Ctrl mais aqui para ficar mais. Function. Aí eu vou chamar de M, de média, né? Média, que é a saída, média, é igual. Aí você chama o nome da função. Eu vou chamar aqui de média prova. Não, média prova não. Como é que chama isso aqui? Média, tem que ser um nome diferente. Média e desvio, pronto. Média, desvio. Porque eu ainda vou ensinar vocês a calcular o desvio. Um vetor. Se fosse média e desvio, ia ter aqui um M e um D. Mas vamos estar aqui só média, pronto. Média teste, pronto. Tá bom? Você bota o nome que você já sabe melhor. Tem que botar o nome. Na prova, ele pede para colocar um nome específico. Você bota o nome que ele sugere. Só não pode colocar o nome Mianchi, porque senão vai dar conflito com a função que já existe. E a entrada desse vetor é quem? É um vetor V. Vou botar V aqui, só para mostrar a vocês. Pronto. Agora, como é que calcula essa média? Aí, primeiro eu vou definir o tamanho do vetor. Tamanho é o comprimento. Porque eu quis fazer isso, podia já colocar direto. Comprimento de V. Depois, agora eu vou definir... Vocês querem que eu faça de que jeito? Desse jeito ou do segundo jeito? Mas tanto faz, senhores. Tanto faz, é. Eu vou pegar esse último aqui. Não. Tanto faz. Ctrl C, Ctrl V. S igual a 0. Vai de 1 até tamanho, que o tamanho está definido. V de I, esse V aqui, ó, que está como entrada. Esse número aqui tem que ser igual a isso aqui, senão vai dar problema. Certo? Se eu botasse um X, ia dar erro. Então, e esse M, eu botei MV3, e aqui a saída é M. Então, você vai ter que colocar aqui só o M, senão vai dar erro, né? A saída da minha função tem que ser o que está aqui, ó. Que é S sobre tamanho. Pronto. Vou botar um end aqui só para pescar, mas não precisa não. Pronto. Essa é a minha função. Você salva ela. Salva dentro da pasta que você está rodando, que é essa pasta que está aqui, ó. Tem que colocar. Tem que ser o mesmo nome da função. Infelizmente, você vai ter que copiar exatamente o mesmo nome, senão dá problema. Ctrl C. Bota para salvar. Se fosse o MATLAB, já aparecia automaticamente o nome, mas o Octavo não faz isso. Ctrl V. Aí salva. Está na pasta. Salvei. Pronto. Depois que salvou, você não precisa nem... Você só guarda o nome que está aqui. Vou copiar aqui, para não ficar aqui. E eu vou aqui para o meu script. Aí, quando vocês forem resolver a questão, você abre um script. Eu vou apagar isso aqui, viu, senhores? Só para... Vocês já entenderam, né? É. Quando vocês forem fazer, que você salvou a função, vocês não vão rodar a função, não. Pelo amor de Deus. Você fez a função, salvou, deixa ela quieta lá.
Aí agora você cria um script onde coloca as informações do problema e você chama a função. Então, você chamar aqui de MV1. É a média teste de V. V você definiu que é a entrada, pronto. Fazendo isso, ele tem a saída. Eu vou rodar isso aqui e vai ter a saída exatamente a média desse vetor. Executar. Tá aqui, ó, MV1. É assim que vocês vão fazer. Massa, não? É assim que vocês vão fazer a questão da prova. Só que, além disso, agora vocês precisam calcular o desvio padrão, né? A gente pode fazer uma mesma função. Depois eu vou apagar isso aqui. Como é que eu faço para calcular o desvio padrão? Ó, o desvio padrão é assim. Eu vou pegar esse vetor aqui que é mais fácil. 80, 70 e 15, certo? Ó, me diga uma coisa. Vamos supor que eu pego 2 alunos da turma aqui de vocês. Deixa eu pegar 2 alunos aqui, aleatórios. Deixa eu pegar um. Eu sempre esqueço o nome dos alunos. Maciel e Jonatas. Eu sei que ele deve estar jogando Free Fire agora. Vamos lá. Maciel e Jonatas. Eles fizeram um concurso, eles fizeram um concurso para entrar no vestibular. Aí, se vocês fizerem qualquer concurso, vocês vão descobrir que tem o edital fala que tem um desvio padrão. Alguém sabe dizer para que serve o desvio padrão que tem no edital? Rapaz, eu não me lembro de certeza, mas tem alguma coisa a ver com o desempate. Percentual de acerto, né? Não, tem a ver com desempate, bicho. Vamos supor que você fez, na sua prova, todo dia você tirou média 7. Sua média foi 7. E o de Jonatas também é a média 7. Qual vai ser o critério de desempate? Como é que eu sei que Maciel e Jonas, qual dos dois é o melhor? Desvio padrão. Então vou dar um exemplo para você. Vamos colocar 2 provas. Vamos supor que Maciel fez isso aqui, Maciel. É um exemplo, viu? Não vai ficar com raiva, não. Bota aí que eu gabaritei, ó. Pelo menos aqui. Ó, Maciel tirou 7 e 7. E 7. E Jonas, vamos estar só 2, para ficar mais fácil. Jonas tirou 6 e 8. A média de Maciel foi 7 mais 7, 14 por 2, 7. A média de Jonatas foi 6 mais 8, 14 por 2, 7. Quem foi o melhor dos dois? Aí só calculando o desvio padrão. Por quê? Porque o desvio Mas padrão... aqui, pelo olhômetro, quem foi o melhor dos dois? Rapaz, eu arriscaria Jonathan. Jonathan, tá escutando, Jonathan? Ou tá jogando Free Fire? Talvez esse 8 aí, nesse desvio padrão, não influencia Ô, Jonathan, mais. tá jogando Free Fire, Jonathan? Aí, alguém... Eu já falei a vocês que não precisa assistir minha aula, viu? Vocês não precisam... Eu não faço chamada, não. Não perceberam isso, não? Não faço chamada, não. Vocês podem pegar isso aí, assistir a novela, jogar. Se um dia eu chegar aqui e não tiver ninguém, eu dou minha aula, não. Eu gravo a aula e deixo lá. Não se preocupe. Mas vamos lá. Pelo olhômetro, vocês têm que ter intuição, senhores. A matemática é feita de intuição, não é conta, não. Intuição. Eu estou vendo claramente aqui que depende do que você define como sendo o melhor. O melhor num concurso é aquele que for mais estável. O desvio padrão dele vai ser maior do que o meu, né? Ó, o desvio padrão é uma distância da média. O quão distante você está da média. Por exemplo, Marcel, você está muito distante da média? Suas notas estão distantes da média? Não. O seu desvio padrão, sabe quanto é que é aqui? 0, bicho. 0. E Jonathan, ele está próximo da média, mas ele tem uma distância da média, porque a média é 7. Eu vou ter que fazer o valor disponível. Eu vou fazer 6 menos 7. Olha como eu vou calcular o desvio padrão, senhores. Primeiro eu calculo a variância. Vocês vão estudar isso em estatística. Isso faz tudo no Excel, mas é bom que vocês conseguem fazer. A variância vai ser isso aqui. Primeiro eu vou calcular 6 menos a média ao quadrado. Eu vou pegar o 6 menos a média ao quadrado. Depois, 8 menos a média ao quadrado. Dividido pelo número de... Não, é dividido pelo número de termos, que no caso é 2. Aí tem 2 tipos de variância, senhores. Tem uma variância amostral e uma variância padrão, podemos dizer assim. Porque no caso vai dar 1 aí a variância, né? Não, bicho, calma. Eu não sei, vou fazer a conta.
Presta atenção, bicho. Eu falei do número que eu vou dividir. Eu poderia dividir por 2 aqui, não é não? Sim. Nesse caso é dividir por 2, porque a minha aqui não é uma amostra. Isso aqui é uma amostra? É. Isso aqui é uma amostra de quê? Ah, não, não é mostrar resultado, né? É as notas totais. É. Se fosse uma amostra da população, eu ia ter que subtrair menos um daqui, entendeu? Vocês vão estudar isso em estatística. Tem 2 formas de calcular a variância. Tem a variância padrão e a variância, aí tem um nomezinho que eu esqueci. Mas já que é uma variância amostral, eu ia subtrair n menos 1 daqui. Já que não é amostral, é a população toda, que é exatamente todas as notas, eu vou dividir por 2. Tá certo? Nesse caso aqui, a variância seria 6 menos 7 é 1, né? 1 ao quadrado é 1. É menos 1 aí, é o quadrado. Por isso que não tivesse isso aqui, é colocar um módulozinho, valor absoluto. Uhum. 8 menos 7 também é 1, né? Dividido por 2. Então, o desvio padrão é 1. Desculpa, a variância é 1. E o que é o desvio padrão? O desvio padrão, senhores, o desvio padrão é nada mais do que a raiz quadrada da variância. É tanto que a gente chama variância de S ao quadrado. E o desvio padrão de S. Tem essa notação, sabe? Mas deixa para quando vocês estudarem estatística. Mas a raiz quadrada é a variância. Ou seja, é raiz quadrada de 1, que é 1, né? Agora vocês sabem dizer, vocês vão estudar por quê, quando vocês forem estudar, vão perguntar ao professor de vocês, por que a gente usa o desvio padrão e não usa a variância. Isso aqui vai ser fundamental quando vocês forem estudar distribuição de probabilidade. Vocês vão ver que quando você tiver uma distribuição de probabilidade, aí vai ter uma média, e eu consigo pegar aqui, ó, um elemento, a probabilidade de um elemento estar aqui, perto da média, a gente relaciona isso com o desvio padrão. Essa distribuição você define pela média e o desvio padrão, um deltazinho aqui. Aí você tem vários desvios padrões até você saber a probabilidade de estar próximo, de estar debaixo, de estar próximo de um valor. Você pode gerar até um número aleatório, assim vai. Depois eu mostro aqui para vocês. Eu acho que teve uma aula que eu mostrei isso como calcular o desvio padrão, calcular uma distribuição de probabilidade. Mas vamos voltar aqui para a nossa aula para não confundir sua cabeça. Então, nesse caso, o desvio padrão de Maciel é 0, porque vai ficar assim, ó, 7 menos 7, 0, 7 menos 7, 0, dividido por 2 é 0. Então, a variância é 0, o desvio padrão vai ser raiz de 0, que é 0. E o desvio padrão, o desvio padrão de Jonathan é 1. Então, significa que quem é mais estável é Maciel. E se eu tivesse várias pessoas que fizessem o concurso? Por exemplo, meu filho fez o concurso do IF e tinha esse negócio, aparecia assim, ó. Ele acertou, eu não lembro mais não, vamos supor que a prova tinha 50 questões, ele acertou 30. Aí, 40, eu acho. não sei, eu fiz um chute aí. Vamos lá, 40, ele acertou 20, eu estou dando um exemplo. Aí, quando apareceu o resultado, mostra a média e mostra o desvio padrão. Aí ele fala assim, o desvio padrão foi 10. Como assim? Ó, a média do meu filho, eu estou dando exemplo, a média do meu filho foram 20 pontos, 20 questões. Sei lá, quando faz a média dá uma nota, de 0 a 10. Vamos botar, a média for 5. 5. E o desvio padrão foi 3. Então, o que significa isso na prática? O que significa o desvio padrão? Significa que o desvio padrão de todo mundo, né? de todos os alunos que fizeram a prova, entendeu? E a média de todo mundo foi tipo 4. Você está entendendo? Vocês estão entendendo? Estou dizendo? Significa Sim. Que a maior nota, assim, em média, a maior nota que você consegue, de todo mundo que fez a prova, foi quanto? Mais ou menos. 80%? Não. Qual foi a média de todo mundo? Foi 4. E qual o desvio padrão? 3. Então, significa que esse número é um número que você vai somar e subtrair para ter uma ideia de quanto foi a variação da nota, entendeu? Então a maior foi 7 e a menor foi 1. Mais ou menos. Mais ou menos. Você está entendendo? Isso aí dá um intervalo de confiança com a probabilidade de... Professor, eu vi isso na engenharia, a mulher complicou tanto essas coisas. Pois é, bicho, é por isso que vocês, enquanto professores, quando forem ensinar,
pense em ensinar da forma bem simples, para depois complicar. Não adianta, ó, se eu fosse ensinar pelo livro, olha o que eu tenho que ensinar vocês. Era isso aqui, ó. Eu jogava essa fórmula e foda-se. Entendeu? Mas às vezes você tem que precisar ter a intuição, a ideia, porque senão não adianta de nada, bicho. Não adianta de nada. Tu pagou essa disciplina na engenharia? Como assim, bicho? Estatística. Você apagou estatística, foi? Não, eu fiz, aí eu larguei a faculdade no meio do semestre, não terminei não. Tá. Mas de qualquer forma, isso é só uma intuição, uma ideia intuitiva de probabilidade, porque a probabilidade de você estar a um desvio padrão da média, aqui a média é mi, e eu tiver um desvio padrão delta aqui, eu acho que é mais ou menos 76%, ou seja, tem 76% de probabilidade de o número estar entre, a média dos alunos está entre 1 e 7, entendeu? Lógico, à medida que eu vou aumentando o desvio padrão, a probabilidade fica mais, né? Porque a probabilidade de alguém estar aqui no fundo aqui é mais difícil, a probabilidade de estar aqui é maior. Mas isso aí você estuda em estatística. O fato é que essa intuição de desvio padrão é importante. E a gente usa desvio padrão para poder somar com a média, para isso ficar na mesma escala. Variância está numa escala diferente da média. Por isso que eu calculo a raiz quadrada para ficar na mesma escala. Agora, vamos calcular isso aqui. Ó, como eu calculo a variância? Eu calculo os desvios, né? Ó, os desvios, as diferenças da média menos cada elemento, somatório e divido por n, ou n menos 1. Se for uma variância amostral, é n menos 1. Se for a variância total, é n. Ou desvio padrão, como queira. Tá bom? Esse livro aqui, ele já joga como sendo n menos 1. Vou mostrar aqui a vocês. Vamos ver o que ele diz aqui. Ó, o desvio padrão... Opa, deixa eu pegar aqui. O desvio padrão é dado por essa forma. Esse desvio padrão está correto? Está não, senhores. Não. Na verdade, depende, né? Depende. Se isso aqui for uma amostra de uma população, se for uma amostra da população, eu vou calcular uma média amostral, que é uma média de uma amostra básica, de uma amostra da população, e eu vou calcular o desvio padrão amostral. Aí eu vou ter que dividir por n menos 1. Mas se isso aqui for minha população total, isso aqui é a minha média de todo mundo, então eu teria que dividir isso aqui por n. Tira esse n menos 1, só n mesmo. Certo? Tomar cuidado com isso, viu, senhores? Mas para não ficar coerente com o livro, eu vou colocar tudo dividido por n menos 1. Mas é bom saber que só usa n menos 1 quando for um desvio padrão amostral. Certo? Então, sem olhar para o que ele fez aqui, né? Que eu estou com preguiça de fazer isso, ele mostra a função. Ele usa, olha como calcular a média, ó, soma dividido pelo número. E o desvio padrão, ele fez outra gambiarra aqui. Vamos fazer do outro jeito mesmo, para vocês. Ó, o desvio padrão seria isso. Primeiro vamos calcular o tamanho do vetor. O tamanho do vetor é quem? É o tamanho do vetor. Certo? Agora eu vou calcular um for e vai de 1 até o tamanho do vetor. Certo? E eu vou calcular, senhores, a minha soma. Vou chamar de soma. Soma igual a 0. Agora eu vou atualizar minha soma. Soma é igual a soma, mas eu não vou somar cada elemento desse. Primeiro eu vou calcular a média, né, senhor? Lembra que eu tenho que ter a média? A média. Aquele que aí eu tenho que chamar aquela função, média teste. Média é com M maiúsculo teste. Tem que saber calcular a média do meu problema. Então, eu preciso da média. Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a média de V eu calculo. M. Então, eu vou pegar a soma, S maiúsculo, né? Só S minúsculo, para ficar... Ó, soma igual a soma mais essa diferençazinha aqui. Quem é a diferença? É o V de I, é o iésimo elemento menos a média. Média M, ao quadrado. Ao quadrado. Não é isso? Eu vou somando, eu não vou somando a média menos o elemento, a média dos elementos. Esse aqui é o somatório. Mas isso Professor, aqui... no caso, o resultado é... Ah, não. Né? Eu já poderia colocar a raiz. Não vou colocar a raiz agora, não. Vou somar e depois calculo a raiz no final. End. Isso aqui é a variância. Agora eu quero calcular o desvio padrão. Vou chamar aqui de desvio.
Desvio padrão. O desvio padrão é quem? Vai ser Raiz de raiz SQRT de S, né? Isso. Mas eu vou ter que dividir. O N-1 está dentro da raiz ou fora da raiz? Eu acho que está dentro da raiz, senhores. Ó, está dentro da raiz. Então, antes de calcular a raiz, eu vou ter que dividir por N-1. Por N, na verdade. Mas eu vou, para ficar coerente com o livro, eu vou colocar N-1. Então, vou botar S dividido por N-1. Mas quem é N? N é o tamanho do vetor, né? Vou botar aqui tan. No lugar do N, eu vou colocar tan. Certo? É o tamanho menos 1. Pronto, isso aqui é o desvio padrão. Se eu rodar isso aqui, eu tenho um desvio padrão, senhores. Desvio padrão amostral, né? Eu vou rodar isso aqui para mostrar a vocês. E depois... Marcha na boneca. Vou rodar aqui. O cálculo. Isso. Ver se tem algum erro. Acho que não. Pronto. A média deu 76 e o desvio padrão deu 13. Significa que o valor máximo, aproximadamente, com uma certa probabilidade, é 76 mais 13, aproximadamente. Quanto é 76 mais 13? Aproximadamente. Deixa eu fazer aqui, ó. M, só fazer um cálculo aqui. Mais um desvio padrão, mais desvio. Estou com preguiça de escrever. Deu mais ou menos 90. Vamos ver aqui o vetor V, se tem 90 nesse vetor V. Tem 90 por aqui? Tem, ó. Tá vendo? Tem aproximadamente 90, tá vendo? 95, lógico, não pega 100%, pega mais ou menos 76% para ser mais exato. Se eu quiser 90, se eu quiser 76%, se eu quiser 96% disso aqui, senhores, eu tenho que somar 2 vezes o desvio padrão. Se eu somar com 2 vezes o desvio padrão, eu tenho uma probabilidade muito maior de pegar todos os dados. Se eu botar 2 vezes aqui. Vocês vão estudar isso aqui, vou chamar isso de quantio em probabilidade. Vou dar um enter aqui, ó. Vixe, aumentou. Com isso aqui eu tenho 96% de todos os meus dados tá nesse intervalo de confiança. 104. Tem 104? Eu acho que já ultrapassa, né? Já passa todo mundo. Certo? Isso se eu supor que isso aqui é uma distribuição normal, né? Eu não posso garantir isso, não, que isso aqui a gente faz essa conta na distribuição normal. Mas, em geral, a maioria dos modelos segue uma distribuição normal na natureza. Entenderam, né, senhores? E o comando lá, std de V aqui. Vamos ver se dá a mesma resposta. Se der diferente, porque ele tá, eu tenho que colocar um parâmetro aqui. Deixa eu rodar isso aqui. std de V. Executar. Janela de comandos. Tá aqui, ó. Deu 13,6. Deu a mesma resposta, tá vendo? Significa o quê? Que o desvio padrão que ele está usando é dividido por n-1. Né? Então, se você, eu usei a minha função definida pelo usuário e a função interna do Octavo MATLAB deu a mesma coisa. Certo? Só que na prova a gente tem que fazer a funçãozinha, né? A questão da prova pede a questão da. Eu só mostrei para você comparar que a resposta está certa, porque às vezes você faz a função e dá uma resposta errada, né? Você tem que ter um parâmetro para fazer se está errado ou certo. O que eu sugiro vocês fazer agora é criar uma função. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função que já calcula isso automaticamente. Eu vou rodar isso aqui. Vou criar uma função que calcula só o desvio padrão. Depois eu crio uma função que faz os dois ao mesmo tempo, só para vocês entenderem como é que faz. Ó. Ctrl+C, Ctrl+V. Agora eu vou Vou botar aqui o nome function. Ó. Aqui eu vou chamar de desvio padrão, DP, tanto faz, igual. Aí vou chamar aqui de desvio teste. E ele como entrada o vetor V. A M é o média teste, que está aqui, ele vai chamar a função. Lembra que eu falei a vocês que vocês podem chamar uma função dentro da função? Eu vou chamar a função média teste de V. Aí eu tenho que calcular que é o tamanho, né? Tamanho é igual ao comprimento. Comprimento de V, que é o vetor de entrada. Eu vou botar o ponto e vírgula para não aparecer aqui. Gambiarra. S igual a isso aqui. Eu tenho que definir o S igual a 0, não dá problema. Ó. S igual a 0. S igual a isso aqui, tá?
dividir pelo tamanho menos 1, pronto, desvio padrão, pronto. Isso aqui é DP, então vou chamar aqui de DP, senão vai dar errado, senhores. DP. A saída tem que ser o que está aqui, ó, que não dá problema. Aqui eu vou botar o ponto e vírgula, vou botar o end só para ficar bonitinho, mas não precisava não. Pronto. Eu vou salvar essa função. Vou copiar logo, que ele precisa do mesmo nome, né? Ctrl C, Ctrl V, desvio o teste, gravar. Pronto. Agora, quando você for fazer o seu problema, você basicamente, eu vou apagar isso aqui. Você vai dizer, eu quero calcular, eu estou fazendo a questão da prova. A questão da prova é essa, eu dou esse vetor, eu calculo a média, que é a média teste, e depois eu calculo o desvio padrão, dp, igual a, eu nem lembro do nome lá, Ctrl C, Ctrl V, isso aqui, desvio teste de V. Pronto. Eu vou chamar a função média e a função desvio padrão desse vetor V. Eu acabei de criar as duas funções separadas, eu vou criar uma função junta que já dá isso tudo. Pronto. Agora eu vou rodar e mostrar a vocês se funcionou ou não, executar. Pronto, aqui é a média e aqui é o desvio padrão. É a questão da prova. Agora vocês podem criar uma função que já faz isso automaticamente. Tudo junto. Pronto, eu vou criar uma função aqui, função, function, Ctrl mais. Só vou copiar as duas funções em uma só, viu? Function. Aí aqui eu vou colocar como saída a média e a saída desvio padrão. Posso colocar a saída um vetor. Igual, eu vou chamar de estatística. Estatística de V. Certo? Só isso mesmo. Eu quis chamar de estatística, pode ser qualquer nome. Eu vou dar como entrada o vetor V. Aí o que é que eu faço? Eu vou copiar a estrutura da média. Ou pode chamar a própria função, mas vou criar uma função separada. Vou copiar o código da média, vou botar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Aí eu vou ter a média, que é esse M aqui, ó, a média, isso igual a isso aqui. E eu vou calcular agora a estrutura do desvio padrão. Copiar isso aqui. Eu vou ter que apagar algumas coisas, é claro. Primeiro, eu não preciso definir o tamanho, que já está definido aqui em cima, o tamanho. Então, eu apago o tamanho. Eu não preciso calcular a média teste, porque já tem calculando o M aqui. O M já está calculado internamente. Eu vou apagar esse M aqui. Esse S aqui é minúsculo, esse S é maiúsculo. Tem que ser diferente, senhor. Não vai dar problema. Esse S aqui é uma variável, aqui é outra variável. Na dúvida, chama outra letra. Pronto. DP é DP. Pronto. Com isso aqui, eu tenho as duas saídas. Eu tenho o M, com saída, que é esse primeiro valor aqui, que é a média. E o DP também tem aqui. Se um dia vocês fizerem isso para vocês, para não ter problema, senhores, para vocês depois guardar, o correto é eu ensinar vocês a ser programador de verdade, ou seja, usar boas práticas de programação. Então, se você um dia pegar meu computador, você vai ver todo o meu doutorado lá, todas as minhas funções lá, só que vocês vão abrir e não vão entender nada. Porque eu não usei boas práticas de programação. Como é que você usa boas práticas de programação? Você comenta, ó. Você escreve o que aqui, ó. Função, aí você explica o que é essa função, ó. Função que calcula. Essa função calcula a média e o desvio padrão e um vetor V. Pronto, isso aqui é um comentário. Vocês podem fazer isso quando vocês forem fazer seu código, sem nenhum problema. Aí outra pessoa que vê vai saber o que você está fazendo. Tá certo? Eu vou salvar isso aqui para mostrar a vocês que... Deixa eu copiar isso aqui. Pronto. Eu poderia fazer outras coisas. Eu poderia mudar uma mensagem assim, o desvio padrão é tanto. Podia fazer uma mensagem, podia fazer um gráfico, podia fazer qualquer coisa aqui, senhores. A gente não é obrigado a ter uma saída aqui, não. Eu poderia só pegar um vetor e fazer um gráfico, um plot desse vetor, por exemplo. E aí eu não preciso colocar a saída, mas vamos fazer isso aqui. Aí, ó, eu posso, em vez de fazer isso aqui, eu vou chamar exatamente, eu vou chamar de M1, desvio padrão 1, certo?
igual, aí eu boto o nome da função, que é estatística, Ctrl+C, estatística, e V. Vamos ver se funciona. Se der erro, a gente conserta. Então, o M é só a função que calcula a média, o DP, o desvio teste, é só a função que calcula o desvio. E essa função estatística calcula os dois, a média e o desvio. Tá certo? Você escolhe, eu não sei como é que a prova pede para fazer, se é para fazer separado ou tudo junto. Isso aqui não é da prova não, né? É um exercício. Tô ficando doido. Eu esqueci que você... Pronto, vamos rodar. Tá aqui, tá vendo? Ele tá dizendo que tem um erro aqui, ó. Qual é o erro? DP. Onde é que eu errei aqui no DP? Ó, DP é minúsculo. E aqui eu botei DP maiúsculo. Tá vendo? Um errozinho besta, ó. Tem que colocar o mesmo nome. Senão a saída da função tem que ser o mesmo nome que tá aqui saindo, senão dá problema. Agora vamos de novo. É bom que a gente vê como funciona. Executar, seleção. Pronto, ó. A média deu 76, a M1 deu 76. O desvio padrão deu 13, o desvio padrão deu 13. Só que aqui, esse M1 e DP1 é a saída de uma única função. E aqui é uma função, aqui é outra função. Alguma dúvida sobre o que eu fiz, senhores? Não, tá de boa. Pronto, Tranquilo. É basicamente isso que está na prova. Nossa questão na prova que está imoral, ó. Mas o problema não é a função em si. O problema é criar o programa que faça a questão. Aí depois que cria o programa, é só criar um arquivo que chama função. O senhor vai disponibilizar algum vídeo do YouTube de novo, do senhor? Já coloquei no grupo, bicho. Já coloquei no Siga, não já viu, não? De revisão? Sim. Olha não, hein? Posso mostrar a vocês aqui, ó. Siga A. A minha aula vai até que horas, hein? Recesso. Olha aqui, ó. Deixar bem claro, ó. O calendário universitário do dia 20 ao dia 8, ó, não está autorizado nos períodos registro de aulas e frequência, realização de avaliações e entrega de trabalhos. Nenhuma dessas coisas eu pedi, não. Eu pedi, vocês podem, depois da avaliação, vocês podem fazer. Teoricamente, a prova dá para fazer em um dia de vocês. Teoricamente. Dá. Teoricamente. Vamos lá. Sim, aqui, não visualizar essa bodega. O problema é que os professores não gostam de cumprir o que diz a normatização, porque os alunos também não reclamam. Aí o chefe de departamento também faz vista grossa, e assim vai. Porque o correto é seguir as normas. Se não é punição, o aluno é punido porque a professora não pode ser. Vamos lá, algoritmos e lógica. Eu já coloquei, desde domingo, eu coloquei isso aqui, ó. Se vocês olharem a aula do dia 15, aula antiga, MATLAB, aula dia 15, 14, gráficos, 22, cadê mais? Isso aqui é as aulas antigas, programando MATLAB. Ó, tem até aulas antigas, dúvidas da avaliação 2, tá vendo? Ó? Aqui foram aulas antigas onde eu tirei dúvida da prova do ano passado. Aí tem muitas questões que já estão resolvidas da prova de vocês. A aula de hoje, que eu estou dando para vocês, que eu gravei antiga, é essa aula aqui, funções de octavo, a aula antiga, tá vendo? É de amanhã, é, Márcio? Dia 13. Que é isso? 13 foi ontem, não? Ah, foi, a aula de ontem, foi. Do dia 14 não coloquei, não. O de amanhã é dia 15, tá vendo? Ó? Aulas antigas, funções de MATLAB. Aí tem aqui, funções de MATLAB. E aqui, funções de discussão da avaliação 2. Aqui, esse vídeo aqui, é uma aula antiga ensinando como foi que eu fiz a avaliação. Isso aqui é da passada, aqui é da avaliação, não conta não. Então, essa aula aqui vocês podem olhar que tem resolvendo, tem aqui dúvidas, ó, discussão da avaliação 2. Isso é a mesma coisa, bicho? Eu nem vi. Coloquei o mesmo link, mas tudo bem. De qualquer forma, tá aqui, ó. Explicação das questões de avaliação 2, aí mostra o link. Funções de discussão da avaliação 2. Dúvidas de avaliação 2. É tudo aula antiga isso aí. Então vai dar para ajudar bastante. Certo? Pelo menos todas as questões que toquei, a maioria delas está na prova de vocês. Uma ou outra que eu coloquei. Certo? Tem muito link aqui, muita coisa dá para fazer. Sim, vamos voltar aqui à nossa aula. Então, pronto. Aí, ó, como foi que eles resolveram? Criou uma função que chamou stat, ó, me roubou. Aí, n é o tamanho do vetor. Aqui, ele tem uma função chamada AVG, que é a média, e a função stdin, que é o desvio padrão. AVG é average, que é média. Aí tem a função... Ele já botou tudo, ele botou tudo aqui dentro, a função dentro da função. Ele pode fazer isso sem nenhum problema. Você pode criar uma função e dentro da função já colocar uma função, tá vendo? É possível você fazer isso, não está errado, não.
aceita tudo. Como eu disse a vocês, vocês podem, dentro da função, colocar uma função. Eu acho muito mais natural fazer isso aqui separado e só chamar, mas não está errado não você criar a função dentro da função, não. Pronto. Isso aqui é a função stat. Aí ele chama o vetor aqui, né, que é esse vetor aqui, calcula a grade e o desvio padrão, tá vendo? Igualzinho que a gente fez, deu o mesmo número, tá vendo? Ele colocou as duas saídas, ó, a média e o desvio padrão, e aqui deu as respostas. Estatística do vetor. Pronto. Certo, senhores? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer aqui mais. Aqui basicamente está falando que eu posso colocar uma função e várias funções dentro da função, sem nenhum problema. Vamos pegar aqui. Aqui é uma função do exponencial. Vamos pegar uma questão da prova mesmo. Vamos pegar uma questão da prova. A aula termina que hora, senhor? Só para me organizar. 8h25. Então, tem 25 minutos pela frente. Então, vamos pegar aqui uma questão que não tenha nos vídeos. Ó, essa daqui a gente já fez. Essa aqui a gente já fez. Não esqueça, para ninguém esquecer, pelo amor de Deus, para depois falar, professor, deu erro. Aí eu falei, você não viu o vídeo. No erro, o Maciel percebeu que aqui é 1. Ó. Certo? Então, vamos botar o T e depois me dar uma mensagem lá. Professor, tá dando errado. Aí eu falei, vocês não assistiram o vídeo. Vocês se entregam. Aí aqui, eu tenho a função, plotar essa função, beleza? A função, o seno, a função e a derivada da função, beleza? Essa questão aqui eu já ensinei a vocês fazer, essa daqui também já ensinei a fazer. Essa aqui eu acho que eu mostrei um vídeo, uma aula que eu ensinei a fazer isso aqui, não lembro mais. Aqui é a sequência Fibonacci, eu também já fiz essa questão. Quem fez essa questão aqui, automaticamente faz essa, que é a mesma questão, só que depois que você gera 2n elementos, você transforma uma matriz n por n usando a função reshape. Nesses vídeos, nessa questão, nos vídeos antigos, tem essa questão feita. Eu resolvi essa questão nos vídeos antigos. Certo? Então é tranquilo, é só olhar nos vídeos antigos. Procurar. Essa daqui também é tranquila, é basicamente calcular a raiz quadrada. Eu acho que eu tenho um vídeo ensinando a fazer isso aqui. Eu coloquei isso aqui na terceira avaliação, isso aqui, ó. Eu repeti alguns exercícios que eu achei interessante. Isso aqui é tranquilo, é basicamente cálculo D, aí você bota uma estrutura de repetição, aqui não tem, e agora tem que criar uma função, tem que criar uma função, é uma função máxima. Não, isso aqui é para fazer um programa chamado quadro Rhodes, que calcula a raiz de, isso aqui dá para fazer, não precisa de função não, fazer isso aqui não. Aqui também não é função, é um programa que calcula isso aqui, que é o produtório, também eu acho que já na minha aula eu ensinei como fazer isso. Tem até uma função que já faz, que é o prod. Mas você pode usar usando o looping, né? Usando o looping, aí você tem que usar um for. Parecido com o que a gente fez agora. Em vez de somar, você multiplica. Fica P igual a P vezes o termo geral, que é isso aqui. Vamos ver aqui. Aqui é um vetor. Usando cria um programa, né? Eu quero vetor, bicho. Uma lista de 20 elementos, escreva um programa que calcula a média. Olha, acabei de fazer essa questão. Isso é um programa que calcula a média desses elementos aqui, ó. Tranquilo, né? Acabei de fazer. Calcular a média, é só criar um programa que faz isso. Essa daqui também, eu acho que tem umas aulas antigas que eu resolvi. Eu lembro que quando tem o enquanto, eu me atrapalhei nas aulas antigas, mas eu no final, na última aula, eu ajeitei o meu erro, que estava dando um erro, sabe? Quando dá esse critério aqui, eu estava me atrapalhando, aí deu certo. Certo? É só olhar as aulas antigas que eu mostrei usando o while disso aqui, tá tranquilo. Aqui um script que encontrou num negativo, que é uma funçãozinha, que soma isso aqui de 1 mais n, né? Depois eu tenho que ler direitinho o que faz aqui. Mas eu quero fazer uma questão de função. Aqui também é um método numérico que calcular isso aqui. Eu acho que nos vídeos eu mostro como calcular isso aqui. Eu não sei se eu ensinei a vocês a fazer isso aqui. Basicamente, vocês vão estudar isso em cálculo numérico, como sendo o método de Newton. Newton-Raphson, certo? Isso aqui é um caso particular do método de Newton para calcular raiz quadrada de um número P. Bem interessante, por sinal. E isso aqui, a gente encontra essa formuleta usando derivada. Vocês não imaginam como é legal isso aqui. Cadê? Eu quero uma função, bicho. Pronto, essa daqui foi na aula passada que eu ia fazer, todo mundo estava cansado. Pronto, essa daqui. Cria uma função chamada geoman,
que calcula a média geométrica disso aqui. Por que eu vou fazer essa questão? Porque no vídeo eu ensino usando o MATLAB. E o MATLAB tem uma função específica que faz isso. Aí eu ensinava os alunos se atrapalharem tudo para comparar. Mas eu vou calcular a média que calcula o produto dos elementos dividido por 1 sobre n, ou seja, a raiz enésima do produto. Como seria isso? Vocês lembram, vocês sabem o que é média geométrica? Eu já falei na aula passada, né? Vocês querem que eu explique o que é média geométrica ou tá tranquilo? O senhor falou na aula passada? No finalzinho, mas assim... Ah, perdi, então. Se você pegar um vetor aqui, eu vou pegar um vetor... Vou pegar aqui. Se você pegar um vetor V, igual ao vetor 2, 3 e 5. Tá só 2 e 3, só para vocês entenderem. Eu posso calcular a média aritmética de V, que seria 2 mais 3 sobre 2, né? Que no caso é 2,5. E eu posso calcular a média geométrica de V, que seria raiz quadrada de 2 vezes 3. Que no caso é raiz de 6, que é um número lá que eu não sei. Deixa eu ver aqui. Quanto é raiz quadrada de 6? Só para SQRT de 6. 12,4. 12,4. Olha que legal, vocês numericamente percebem que a média aritmética é maior do que a média geométrica. Então, um exercício de análise que o professor pode passar para vocês é vocês provarem matematicamente que a média geométrica é menor ou igual que a média aritmética. Só vai ser igual quando os elementos forem iguais, né? Se aqui fosse 2 e 2, 2 e 2 é a mesma coisa. Quer dizer, não tenho certeza não, estou falando besteira. Beleza, quando for zero que dá igual. Pronto. Então, pronto. Ó. É assim que calcula a média geométrica de 2 elementos. Se fosse 3 elementos, como é que seria? Se aqui tivesse um outro elemento aqui, um 5, por exemplo. Seria 2 mais 3 mais 5, dividido por quantos, senhores? Por 3. Por 3. Aí seria a raiz cúbica ali? Aí, se fosse a média geométrica de 3 elementos, seria a raiz cúbica, é isso. Seria 2 vezes 3 vezes 5. Que isso aqui, no computador, é mais fácil da gente usar esse comando aqui. É só botar o 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 1 sobre 3, né? Tá mais fácil? Sim. Então, se eu fosse fazer um programa que fizesse esse negócio, como é que eu faria? Eu tenho aqui um vetor. Um vetor V é igual ao vetor 2, 5 e 7. Pronto. Como é que eu calculo a média geométrica? Uma maneira é você calcular o nome prod, o comando prod de V. E o que é prod? Vocês lembram como calcula o que significa prod? Prod é o produtório, senhor. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Eu vou botar aqui um vetor CLC, vou apagar isso aqui. Eu vou botar aqui um vetor X como sendo o vetor 2, 3 e 4. Certo? 2, 3 e 4. Quando eu fizer 2 vezes 3, 6, 6 vezes 4, 24, tem alguma função que eu calculo esse produto? É a função prod. Deixa eu ver se o Octave tem isso. Prod de X. O MATLAB tem. Se eu calcular o prod de X, eu calculo o produtório de tudo isso. Ó, 24. É exatamente o produto dos elementos do vetor. Então, eu poderia calcular a média. Como é que eu calculo a média disso aqui, senhores? Eu vou apagar isso aqui, certo? Então, como é que seria a média geométrica desse vetor? É só eu calcular o prod do vetor, elevado a quanto, senhores? Elevado a quanto? Ao tamanho do vetor, né? 1 sobre n, lembra? É 1 sobre n? E n é o tamanho do vetor. Isso. M é o tamanho do vetor. É assim que calcula a média geométrica. Isso é uma das formas, certo, senhores? Isso é uma das formas. A outra forma de fazer isso aqui é qual? Tem outra forma, chamada de MG2. A outra forma é você usar a função própria do MATLAB. A função própria do Octave é o comando mian de V, mas assim você calcula a média aritmética. Você bota uma vírgula e bota a opção G, ó, entre aspas, G.
e geométrica. Fazendo isso, ele calcula a média geométrica desse vetor. Então, MG e MG2 tem que dar a mesma coisa. MG1, pronto. Tem que dar a mesma coisa. E a outra forma é usando um laço de repetição, que calcula esse produto. Como seria um laço de repetição? Vou chamar de, sei lá, P igual a 0. 0 não, P igual a 1. Já que eu estou multiplicando, P igual a 1. Aí eu boto for e vai de 1 até N, né, que é o tamanho de V. De 1 até N. Aí eu boto P igual a P vezes o iésimo elemento do vetor, que ou seja, V de I. Entende? Bom, tá aqui você tem um produtório. Aqui é o produto de todo mundo. Aí, lógico, aí você calcula a média geométrica 2. Média geométrica 3. É quem? É o P, que é o produtório, elevado a 1 sobre N, né? Perdão. Se vocês estiverem entendendo, perguntem, viu? E se vocês olharem as primeiras aulas, eu ensinei vocês a como calcular a raiz enésima de um número no Octave. Tem um comando lá que eu nunca usei na minha vida, só uso quando eu ensino, é por isso que eu esqueci. Mas tem como você, em vez de calcular elevado a 1 sobre n, você calcula isso aqui como sendo raiz enésima, certo? Mas tudo bem, pronto. Então, eu tenho a média geométrica 1, que é essa fórmula aqui, a média geométrica 2, que é a fórmula já pronta do Octave, e a média geométrica 3, que é isso aqui, que usa esse laço de repetição, que é o produtório. Usando essa ideia, vocês fazem essa questão aqui, ó. Não sei se eu mostrei a vocês. Ó. Vou mostrar a vocês. Calma. Tá vendo essa questão aqui, ó? Essa questão aqui, vocês fazem desse jeitinho mesmo. Desse jeitinho. Só que no lugar desse, no looping, em vez de você botar V de I, aí você coloca essa lei aqui, ó. Você coloca essa lei aqui que está dentro aqui, ó. Aí pronto, onde esse I é o N. Aí você mata, tá bom? É bem tranquilo. Beleza. Aí o for vocês... É claro que o for vocês... É esse elemento aqui. E o N aqui é o I. Aqui vai ficar um I, que é o iésimo elemento. Aí mata. E o for vai de 1 até esse tamanho aqui que você define, certo? Aí você aproxima o valor de π por essa fórmula aqui. Aí depois multiplica por 2, né? Depois usa no laço e mata, encontra o π. Se você multiplicar por 2, vai ficar π dividido por 2 a resposta. Então é bem tranquilo. Não é difícil, não. Vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. Então, vou rodar isso aqui para mostrar que o MG1, o MG1 e o MG3, o MG2, logo melhor, o MG2, tá a mesma coisa. MG1 e MG2, certo? Vamos rodar. Se der diferente, porque eu errei alguma coisa. Vou apagar esse negócio aqui, que eu não vou ver isso aqui, não. Janela de saída. Ixi. Eu acho que eu botei ponto e vírgula em algum lugar. MG tem que tirar o ponto e vírgula para aparecer. MG1 vou tirar o ponto e vírgula para aparecer. Porque senão não aparece, né? Fica... Eu teria que chamar de novo. Janela de comandos. Está aqui, ó. MG deu 75,5, MG1 75,5 e MG2 76,5. Deu a mesma resposta. Então, as três formas estão corretas. Agora você escolhe uma delas, lógico, com exceção do minha, né? Ou você escolhe essa, ou você escolhe essa para calcular a função. Eu vou usar essa para ficar diferente do livro. Ctrl C. Vou criar uma função. Vou ser Ctrl mais aqui, ó. Function. A função é para calcular a média. Tá? Eu vou chamar de MG. Ele manda chamar, ele diz o nome da função, né? Aqui, que é para chamar. Cuidado com isso, você tem que seguir o que a questão está pedindo. A questão pede para criar uma função chamada geoman. Geoman. Então, é isso que eu vou fazer. Geoman. Ixi, será que tem essa função já pronta? Tá bom. Deixa eu ver se está igual. Geoman. Tá, tudo bem. Se der algum erro, a gente muda esse nome, viu, senhores? Geoman e a entrada é um vetor V qualquer. Agora eu vou voltar Ctrl C, Ctrl V. For vai de 1 até N. N é o vetor... N, quem é o N? N você tem que definir quem é o N. N é o comprimento de V.
Aí o for vai de 1 até n. Certo? De 1 até n, tá? Aí mg2. Eu vou tirar esse 2 daqui para ficar com a mesma saída. mg. P elevado a 1 sobre n. Pronto. Com isso aqui, você tem a sua função. E você salva. Geomen. Vou salvar. Espero que não tenha uma... tem uma função geomen aqui. Ó. Por isso que tá dando o mesmo nome. Tá vendo? Ó, geomen. Ele vai substituir, viu, senhores? Não tem problema não. Eu copiei isso aqui. Ou então eu chamaria outro nome. Eu vou chamar Geomen 1, para não ficar com ela. O que é que eu acho que eu resolvi essa questão em outras vezes. Ó. Tem até um Geomed aqui, ó, que eu criei há 500 anos atrás. Só Deus sabe quando. Vou salvar. Eu vou botar o mesmo nome. Ele vai dar a dizer assim, deseja substituir? Ó, deseja substituir? Sim. Tô nem aí. Agora eu vou chamar essa função. Vou apagar isso aqui. Não, eu vou usar o MG3. MG3, ó. MG3 igual, aí eu boto o nome, Geomen, já tá aqui. E quem? Do vetor V, né? Bom, eu vou chamar a função. A prova, você basicamente vai ter que fazer isso. Apaga isso aqui. Você bota os dados da questão e você chama a função. A função é, eu vou chamar de MG. MG é Geomen. Então, vou rodar isso aqui e calcular a média geométrica usando a função que eu acabei de criar. Rodei, agora a janela de comandos está aqui. Ele chamou P, eu acho que eu errei alguma coisa nessa geomen aqui. Deixa eu ver aqui o que está errado aqui. Ó. V, porque tem um P aqui. Quem é esse P? Eu tenho que definir quem é o P, né? Lembra que eu tenho que ter P igual a 1? Não vai dar erro. Então, quando vocês estiverem fazendo um programa e der algum erro, não fica aperreado, não. Vocês voltam, olha o que está errado. É só você saber o que está fazendo que não tem erro. Pronto, agora eu vou rodar de novo. Tá aqui, ó. MG igual a 75,5. Pronto. Acabei de fazer a prova de vocês. A prova. Só que a prova não são esses valores, são outros valores, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui quais são os valores. Os valores são esses aqui. Ele pede para calcular o quê, ó? A média geométrica dada por isso aqui. Escreva uma função definida pelo usuário que calcula a média geométrica de um conjunto de números. Para a função, use o nome e argumentos gm igual a geomen de x, onde a entrada é x e o vetor de números de algum comprimento. E a saída é o argumento gm, que é a média geométrica, que é a sua média geométrica. A média geométrica é útil para calcular para o cálculo do retorno da média de um estoque. Não sei o que é estoque, seria estoque, não sei. Não sei qual seria a tradução real de estoque, mas tudo bem, deixa para lá. Vou chamar de estoque mesmo. A seguinte tabela nos dá um retorno para... Deve ser concessionária, né? Indústria, não sei. Tem que ver a tradução. De uma indústria IBM sobre os últimos 10 anos. Retorno de 16% significa 1,6. Use uma função definida geomen para calcular a média, o retorno médio dessa indústria, dessa fábrica, alguma coisa assim. Deve ser fábrica, não sei. Aqui são os anos, aqui é o retorno médio. Ou seja, 97 foi um retorno de 38%, 76%, 17% e assim vai. Só isso aqui houve um retorno menor que 100%. Houve prejuízo, podemos dizer assim, né? E o resto, aqui também houve teoricamente um prejuízo. Então, esse tipo de problema, a maneira mais fácil de calcular esse tipo de coisa é usando uma média geométrica, já que o retorno é uma questão percentual. Então, não é comum a gente somar e dividir. A gente faz a média geométrica, que é mais natural para esse problema. Então, aí vocês pegam esses números aqui e calculam a média geométrica deles. E pronto. Faz a questão da prova, certo? Alguma dúvida sobre essa questão, senhores? Não. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo, então. Qual foi a questão que você olhava assim e achava a questão mais difícil do mundo? Rapaz, eu não sei se é a penúltima ou essa última. Essa aqui? Essa aqui tem um vídeo no que eu resolvo ela. A penúltima. Essa aqui é a última. Essa daqui. É. Beleza. Para fazer essa questão, eu coloquei ela de propósito, porque essa daqui, se você for pensar um pouco, você já fez antes, que é essa aqui, ó. Não, essa aqui
você fez essa calcular raiz quadrada de P. Você vai usar a mesma estrutura, só que vai criar, aqui é para calcular a raiz quinta de P. É a mesma coisa, só que em vez de ser raiz quadrada, é raiz quinta. Certo? Mas a gente pode fazer isso. Primeiro, a minha aula vai até que hora? Porque daí, se eu for explicar essa questão... Acabou já. Acabou, né? Então, pronto. Infelizmente. Não tem problema, não. É só você pegar os vídeos antigos que eu resolvo essa questão aqui, ó. Essa questão aqui, eu resolvo. Eu vou até pegar um vídeo da terceira que eu resolvo essa questão. Ou essa, pode ver que essa daqui é muito parecida com essa daqui, pelo menos o Ali, que é parecida com... Ei, Márcio, o senhor se importa de tirar dúvida no recesso, não? Não importa não tem nenhum problema não. Vocês podem me perturbar sem nenhum problema. Não, bicho, eu vou estar em casa. Eu não gosto de sair, não. Por causa da pandemia, eu não estou saindo, não. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado, essas coisas. Eu saio uma vez ou outra assim, mas com todo cuidado do mundo. Eu não sou negacionista, não. E eu acho uma falta de incoerência muito grande. Um professor tá dando aula remota para se proteger e ele fica andando para tudo que é lado. É incoerente. Pensando que o senhor tem ido até para Natal. Aí dentro, bicho. Vou parar aqui, vai interromper a gravação.